Agora vamos lá, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu trabalho aqui com Custom Views, né? Não só com Custom Views, mas eu gosto de trabalhar com a noção de estados, ok? Com a ideia de estados. Como eu sei que aqui no meu botão nós vamos ter dois estados, normal, o estado normal e o estado desabilitado, eu gosto de trabalhar com uma seed class, com uma classe selada, onde eu consiga setar os estados, né, em algum momento, e eu vou ficar observando esse estado e de acordo com o estado eu consigo setar os meus atributos corretamente. Eu gosto de trabalhar dessa forma, mas existem várias abordagens para você implementar aí a configuração de atributos, de valores no seu componente customizado, tá? Então aqui eu vou criar uma classe selada, e aqui nessa classe selada, basicamente, eu tenho aqui um progressive button state, que eu vou receber keys enabled ou progressive visibility, porque aquele progressive value vai estar visível ou não, dependendo do estado do botão. E aqui eu crio dois estados, né, que vai ser o normal, que eu estou instanciando a nossa classe selada aqui passando. Quando ele for normal, ele vai estar habilitado, né, significa que o nosso botão está habilitado. E o nosso progressive visibility vai estar gone, ou seja, aqui é o estado normal, tá? Nós temos o estado aqui do botão de login, ele vai estar habilitado e o progressive value vai estar escondido, beleza? Se for o estado de loading, eu vou instanciar aqui o nosso progressive button state passando o isEnabled igual a falso, que nós clicamos aqui, ele fica desabilitado, e a visibilidade do nosso componente progressive bar, ele fica visible, ok? Então, com esses dois estados aqui, acho que fica muito mais fácil de trabalhar aqui com a lógica do nosso componente. Agora, o próximo passo, aí eu defini uma variável aqui onde eu vou conseguir setar esses estados e chamar uma função qualquer para poder fazer com que esses estados sejam setados e configurados. Então, logo depois do nosso bind aqui, eu vou criar aqui uma nova variável, que é como se fosse um live data no ViewModel, só que como aqui nós não podemos trabalhar com live data, até podemos, mas seria um pouquinho mais complexo, porque eu teria que transformar essa custom view em um lifecycle observer, para poder observar o ciclo de vida. Mas aqui eu consigo trabalhar com estados também, sem utilizar o live data, sem problema nenhum. Desde que eu defina aqui uma variável mutável, né, falo qual que é o tipo dessa variável mutável, estou falando que o tipo dela é o progressive button state, e seto já um valor por padrão que quando esse componente for iniciado, ele vai ser, né, iniciado no estado normal, eu quero que ele seja dessa forma, e toda vez que eu setar um valor nessa variável aqui, eu defino esse valor no meu field, né, eu estou utilizando aqui o set do Kotlin, e aqui eu vou chamar uma função chamada refresh state, ou seja, toda vez que eu setar um estado novo, ele vai chamar essa função e essa função vai ser responsável por setar os estados aqui do meu componente, beleza? Então já vou criar aqui essa função e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que ela faz, tá? Então eu já tenho aqui essa função criada, vou apenas colar essa função aqui e vejo o que essa função faz. No meu refresh state, toda vez que ele for chamado, eu vou chamar o isEnabled da minha view, ou seja, do meu constraint layout que herda, vai herdando até chegar na view, ok? Então todos aqui os view grupos e componentes do Android, eles herdam de view. E todas as views, elas têm um estado de isEnabled, explicable, né, tem alguns estados, e é justamente quando nós passamos esse estado para o isEnabled aqui, é que automaticamente ele vai conseguir verificar qual é o estado do meu botão, e vai chamar aquele drawable que nós criamos lá, o selector, para poder selecionar o estado ativo ou não e setar o drawable corretamente, beleza? Então aqui eu estou chamando o isEnabled do meu constraint layout, tá? Vou clicar aqui, veja que ele veio para o isEnabled que é do tipo que está dentro da view, essa função que é disponível dentro de uma view, e meu constraint layout lá no fundo ele herda de uma view, beleza? Então eu tenho como chamar esse isEnabled aqui. E o que eu faço aqui então? Eu chamo o meu estado, que é o carinha que está com o valor, né, naquele momento, que ele foi setado aqui, vamos supor, por enquanto está normal. Então, se ele está normal, significa que a primeira vez que meu componente for criado, né, que a gente colocar ele no XML e executar o aplicativo, se ele é normal, o meu isEnabled vai estar igual a true e meu progressive visibility vai estar igual a gone. Então, aqui no meu refresh state, o meu isEnabled vai estar igual a true, o clickable vai estar igual a true, porque nós vamos permitir que ele seja clicável também, ok? E para poder fazer funcionar, né, a gente chama esse refresh drawable state, que é esse carinha que vai fazer com que o nosso selector selecione o estado corretamente, a drawable corretamente, beleza? Então eu chamo esse carinha aqui para refletir os estados isEnabled e clickable, para ele selecionar corretamente lá o meu drawable, ok? Só para vocês lembrarem, deixa eu abrir aqui de novo, ele vai escolher, ele vai fazer o refresh e vai pegar aqui o drawable corretamente de acordo com o estado da minha view, se ele está habilitado igual a true ou igual a false, beleza? Então é isso que está acontecendo aqui. E olha que legal,
eu habilito e desabilito o estado aqui do meu text view, né? Porque se eu desabilitar apenas aqui o nosso draw, o nosso background aqui, se eu clicar em cima do login, ele vai permitir clicar, ok? Se bem que eu não tenho um set on click listen aqui para o meu text view, mas eu gosto de desabilitar também o estado do meu texto. Então eu chamo aqui meu bind text title, que é o ID do nosso text view, e aqui eu passo o estado também de acordo com o que foi definido aqui, que o estado normal vai estar, ele vai estar habilitado e ele vai estar clickable, ok? Vai ser possível clicar nesse botão. E aqui eu defino o meu Progress Button Visibility, ou seja, o meu Progress Button vai ser o meu componente de Progress Bar aqui. E aqui eu falo que a visibilidade dele vai ser de acordo com state.progressVisibility, ou seja, se for normal, ele vai estar como gone, ou seja, meu componente vai estar escondido. Se ele for load, ele vai estar visible e aqui vai estar visible. Então veja como é que é muito fácil trabalhar com os estados. Então, se eu tiver mais estados aqui para o meu componente, eu apenas tenho que mexer aqui no meu refresh state e não ficar mexendo em outros lugares. E o que eu tenho que fazer é apenas passar o estado normal ou load. Então, por isso eu gosto de trabalhar com os estados aqui na minha custom view, beleza? A única coisa diferente que eu tenho que fazer é, eu verifico se o meu estado, se ele for normal, aqui utilizando o Solid Class, eu vou setar o text dele com o título que nós recuperamos via atributo lá, XML, beleza? Se o estado for igual a loading, eu chamo o nosso loading title, que é o que já está definido também aqui nas nossas variáveis, beleza? Então veja como que é muito simples trabalhar com os estados aqui e como configurar a nossa lógica da nossa custom view. Então veja, olha a quantidade de lógica que nós temos aqui. E agora imagine se você tivesse que trabalhar com todas essas lógicas aqui, com essa função aqui, com todo esse código aqui, em cada tela da sua aplicação, ok? Então, vendo aqui este código, você entende a necessidade de utilizar Custom View, né, de quando você criar uma Custom View para manter o seu componente isolado e reutilizável, ok? É muito fácil agora reutilizar esse botão em várias telas da sua aplicação, mantendo a mesma lógica, e você dá a devida flexibilidade para o usuário da sua Custom View setar os atributos que são permitidos. Se futuramente você quiser adicionar um novo atributo aqui, por exemplo, se você quiser adicionar uma cor do seu background, a cor do seu texto de login, você pode criar novos atributos aqui no ATTRS para o usuário, né, da sua lib, do seu custom button, utilizar, né, esse atributo passando o valor que ele quer. E aqui na sua custom view você vai fazer a associação corretamente aqui, setando os atributos do seu componente que você tem. Então, basicamente é isso que funciona, é assim que funciona uma custom view. Então, quando você for criar a sua própria custom view, tenha tudo isso em mente e veja como é que é muito fácil você configurar e definir atributos customizáveis, beleza? Então, uma coisa que eu tenho que fazer aqui, como nós definimos por padrão aqui que o nosso state, ele fica no estado normal, né? E quando eu defino aqui já de cara, ele não chama o meu refresh state daqui, eu tenho que chamar o meu refresh state aqui no init, refresh state, para ele poder refletir o estado inicial aqui do meu estado, beleza? Então, chamei esse carinha aqui no início. E uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui é permitir que, programaticamente, quem estiver utilizando esse progress button possa chamar o estado de loading e possa chamar o estado de normal, que vai ser, por exemplo, nas actives ou nos fragmentos, de acordo com a lógica que você tem dentro desses componentes.